E hoje eu vou aproveitar esse tempo cinza para te apresentar a solução que eu tenho, uma forma lícita, totalmente viável, independente do tamanho do teu patrimônio que eu tenho para te apresentar. Mas antes, deixa eu me apresentar, porque talvez nem todo mundo me conhece. Eu sou a Thaís Scharmacher, advogo há mais de 18 anos. E nessa minha trajetória sempre atuei com famílias, com sucessões, e este meu caminhar na advocacia que me fez chegar aqui aonde eu estou hoje. E por que eu digo isso? Porque já acompanhei muitas famílias em diversos momentos da vida delas. E teve um em particular que sempre me chamou muito a atenção e que sempre me tocou muito, que era o procedimento de inventário. Por isso, ao nós entrarmos aqui nessa temática hoje, eu quero me apresentar para vocês e também dizer que eu faço parte de um time de especialistas em planejamento patrimonial da família, o time Holding Brasil. Nós somos mais de 4.000 profissionais que atuamos levando conhecimento e educação patrimonial a todas as famílias brasileiras. É um grupo seleto de profissionais, advogados, administradores, contadores, que tem por missão levar educação às famílias brasileiras. E para a gente entrar e saber se essa palestra faz sentido para você, se o que eu tenho para falar nessa noite é para você, eu quero que você me responda aqui no chat. Você possui patrimônio independente do tamanho do seu patrimônio? Se é 1, 2, 5, 10 imóveis? Me responde sim ou não. E se você possui filhos para quem transmitir o patrimônio que você possui? Ah, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinho, eu tenho afilhado, eu tenho para quem ter companheiro, companheira, eu tenho para quem deixar o meu patrimônio. Sim ou não? Você tem filhos? Me diga quantos filhos vocês têm. Assim a gente vai interagindo e eu vou conhecendo um pouquinho mais de vocês. Eu tenho uma filha e um enteado. A minha filha está aqui comigo, inclusive, hoje nessa noite. Enquanto eu converso com vocês, ela está desenhando na sala ao lado. E é por ela que eu estruturo a minha vida, que eu planejo a minha vida e que eu organizo o meu patrimônio para deixar uma solução para ela e não um problema. Para construir esse patrimônio, você precisou de esforço, você deu duro para conquistar o seu patrimônio? Sim ou não? Ó, a Rose tem 5 filhos, a Neiva tem 2, muito bom, Marlene tem 4, casa cheia, que delícia, né? Eu, por opção, quis ter apenas 1. Mas ela já tem irmãozinhos que é do primeiro casamento do meu marido. Então tá tudo certo, não vai ficar sozinha, né? Vai ter sempre a companhia de um irmão. E se também, eu vou perguntar a vocês, se vocês querem que esses filhos que você tem, a Emília, a Fátima, a Fabiola, que tem 2 filhos, se vocês querem que esse patrimônio que vocês têm, ele vá 100% para esses filhos que vocês têm. Se sim, coloca assim no chat e assim a gente vai compartilhando. Essa palestra é para vocês que estão aqui comigo me ouvindo, porque sim, não importa o tamanho do patrimônio que vocês tenham. O inventário, ele atinge todo mundo. Então, você possui um bem ou 2 bens, o inventário chega até você. E essa palestra faz sim sentido para você. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente dar início e eu vou mostrar alguns pontos específicos através do compartilhamento da minha tela com vocês. E vou explicando o que eu tenho para mostrar e ensinar a vocês. Eu peço que todo mundo me acompanhe, porque ao final eu vou ter um grande presente para vocês. Eu vou apresentar um sistema que vale a pena. Você fica comigo ao longo da noite, que eu vou te ensinar todo o caminho e ao final eu tenho um belo presente para vocês. Vamos lá. Por que ao invés de receber herança, o seu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber o que eu tenho para te mostrar aqui essa noite? Porque há muito tempo atrás eu mudei os nomes aqui das pessoas que eu apresento para vocês, mas elas são reais aqui do escritório. Eu atendi o Bruno, não atendi a Sandra e o João, somente o Bruno, porque ele apareceu aqui no escritório com a seguinte situação. A Sandra havia falecido e o João também. Aí o Bruno me procurou porque ele queria que eu organizasse o imóvel que os pais dele deixaram.
Eles tinham comprado esse imóvel há muitos anos e sempre diziam ao Bruno que esse imóvel era a herança que ele estava deixando para eles, que era um bem que eles construíram para ele. E agora que eles faleceram, eu queria saber como que ele colocava no nome dele, né? Porém, a gente explicou que era o processo de inventário e também apresentamos custos desse processo de inventário. Porque o Bruno, para quem conhece aqui São Bento do Sul, mora no Parque Mariani, que é um parque, que é uma área da cidade, do bairro Progresso, que os imóveis são bem valorizados. Então, ele tinha um patrimônio que tinha um valor sentimental, mas também um valor aquisitivo muito bom. Por ser um imóvel comprado há muitos anos, ele valorizou muito, porque esse bairro se valorizou muito. E a gente explicou os números do inventário para o Bruno quando ele nos procurou para fazer essa transferência do imóvel que estava no nome do pai e da mãe, como ambos já tinham falecido, para o nome dele. E a gente foi pedir uma certidão atualizada no registro de imóveis para que ele nos trouxesse, para a gente saber qual era o valor que estava valendo aquele imóvel que os pais haviam comprado há mais de 20 anos. Lá atrás, os pais tinham pago 250 mil por uma bela casa no Parque Mariani. Porém, ele valia no mercado, pela avaliação que ele nos trouxe, 1.150.000. E se vocês pegarem o imposto de renda de vocês e olhar lá por quanto está registrado o patrimônio de vocês, vocês vão ver que a diferença do quanto vale no mercado, que isso vocês sabem, e pelo quanto está lá, ele tem uma distância bem grande. Nós pegamos aqui imóveis da região, que a pessoa está lá no registro de imposto de renda dela por 20 mil, 19, 15 mil, e vale 400, 500, 1 milhão, porque foi adquirido há muito tempo, ou até recebeu de herança há muitos anos, 20, 30 anos, a gente pega imóvel que recebeu de herança, tá lá por 6 mil reais no IR, mas vale 800, 900 mil. Nós temos muito disso aqui na nossa cidade. A gente apresentou que de imposto, ele ia pagar 80 mil sobre esse bem, porque é 7% que é a alíquota que vale aqui para Santa Catarina. Paraná, como tem gente do Paraná, seria 4% de incidência do ITCMD sobre esse imóvel. Mas ele estava aqui em São Bento do Sul, Santa Catarina, portanto, 7%, 80 mil. Os honorários, que é obrigatório ter a presença de um advogado para fazer o processo de inventário, mesmo ele sendo filho único, não tendo briga, divergência, também 7%, porque a tabela da OAB tem a indicação de quanto se deve cobrar pelo processo de inventário. Tomando um cafezinho aqui enquanto eu vou conversando com vocês, porque um cafezinho sempre cai bem, né? Cartório, porque a gente precisa pegar uma série de certidões. E quem estava aqui comigo ontem acompanhou eu trazendo todas essas informações, explicando como funciona o inventário. Então, hoje eu vou fazer um apanhado mais rápido nisso, porque vocês já estavam muito comigo aqui, e eu trouxe isso tudo discriminado, explicando o que precisava para fazer o processo de inventário. Então, nesse aqui foi 5 mil de taxas do cartório, mais 3 mil de certidões e mais 5 mil lá no registro de imóveis, porque depois que você faz a escritura de inventário, você precisa levar para o registro de imóveis para averbar esse inventário na matrícula do imóvel e transferir do nome do pai para o nome dos filhos, né, do herdeiro que está recebendo o bem. Essas despesas todas deram um valor de 174 mil. E qual era o problema do Bruno? O Bruno não tinha esse valor para pagar o inventário. Ele não tinha de onde tirar, ele não tinha uma poupança de 174 mil disponível para pagar as taxas do processo de inventário. 15% do valor do bem foi somente em taxas e emolumentos, custos para fazer esse inventário. E ele não dispunha desses valores para fazer. A solução que o Bruno chegou foi: vou colocar esse imóvel à venda, porque eu não tenho condições de pagar o processo de inventário, eu não tenho de onde tirar esses recursos, então eu vou colocá-lo à venda. Porém, como ele era um imóvel que não estava livre e desembaraçado, porque estava no trâmite do processo de inventário, ele sofre um deságio, porque ele tem uma desvalorização no mercado, que normalmente fica em torno de 20%. Foi vendido a 920 mil aquela casa aqui no Parque Mariani. Só que ele teve que pagar 15% de IR, imposto de renda, sobre o ganho de capital, porque o pai tinha comprado a 250, ele vendeu a 920. Essa diferença gerou imposto. Foi mais 100 mil de imposto que ele teve que pagar ao vender o bem, o que gerou um custo de 274 mil para fazer esse inventário. Olha o quanto subiu as despesas por conta do inventário que ele precisava fazer, porque ele não sabia que existia uma outra alternativa. O saldo final que ficou para ele, daquele 1.150.000, foi 645 mil. Esse foi o dinheiro que depois ele pagar todas as despesas, é o que ele ficou, porque ele é o último a receber o saldo. Ou seja, 44%
do valor do patrimônio dele foi para taxas, custas, emolumentos, impostos. Tudo isso porque os pais dele não sabiam que existia uma alternativa para evitar esse processo de inventário, que existia uma forma deles transmitirem o patrimônio sem precisar ir a inventário. Pois bem, você está pensando, né? Mas tá, como que a gente faz isso? Você tem todo esses custos envolvidos? Existe alternativa? Existe, só que assim, eu não consigo entregar uma alternativa depois que os filhos já chegaram na situação do Bruno. Eu só consigo entregar um sistema lícito, viável, quando é os pais que nos procuram, os detentores do patrimônio. Porque depois que os pais já se foram, o dono do imóvel já foi, os herdeiros, eles são obrigados a passar pelo processo de inventário. Não há outra alternativa. E vocês viram que iniciou em 15% do valor do patrimônio dele e chegou a 44%. Porque me diga aqui no chat, quem de vocês teria disponível o valor de 174 mil para pagar assim no ato? Porque a única coisa que conseguiria parcelar ali seria os honorários, porque isso a gente consegue sempre alinhar, né? É uma praxe do advogado alinhar com o cliente e fazer os honorários parcelados. Isso é quase, né, algo certo. Agora, o INTECMD, você tem que pagar à vista. Porque parcelado você não dá sequência no inventário, você não faz nada adiante enquanto você não paga o parcelamento. E tem juros, multas, correção. As certidões, você só retira elas se você pagar, senão ninguém te entrega uma certidão se você não paga, né? Quando você vai pedir uma certidão atualizada do teu certidão de casamento para alguma finalidade, o banco pediu. Você tem que pagar para aquela certidão para você ter. E ela tem validade só de 30 dias ainda, né? E assim são com todas as certidões. Todos os atos são necessários você desembolsar o valor à vista. E as pessoas não têm. A gente cansa de ver que toda vez que passar para o inventário, a gente tem inúmeras situações que a gente já acompanhou e que ainda acontece de ter e é necessário vender um bem para poder suprir as despesas. Só que eu não acho justo você ter que vender, o Altair, a Sandra, o José, ter que dispor de um dos bens para poder custear o processo de inventário. Porque se vocês não, né? Porque quem ia ter que fazer isso seriam os filhos de vocês, e vendendo por um valor menor do que vale, porque daí estaria no inventário. Então, existe sim uma forma. Aí você está me perguntando, mas tá, o que é isso, né? É lícito? Sim, é lícito, não é um jeitinho brasileiro, não é nada que você faz escondido, que se dá um jeito, não, é feito tudo de forma transparente. É possível, a legislação nos permite, é um caminho, desde que feito em vida. E né, é algo que as pessoas se valiam disso já, há muito tempo as pessoas se valiam disso, mas quem tinha acesso a isso? Era só os bilionários, porque eles tinham recurso de contratar grandes bancas de advocacias que conseguiam fazer essa estruturação, estilo Silvio Santos. Silvio Santos sempre teve o seu patrimônio organizado de forma que usou de um sistema, mas ele dispunha de recursos para organizar todo o seu patrimônio. Depois vieram, né, que isso é algo que a gente importou de fora, então só as grandes bancas. Mais tarde, os meus clientes passaram a ter também acesso, mas ficou restrito sempre a dentro dos escritórios, as pessoas não tinham essas informações. Até que nós, o time Hold Brasil, resolvemos levar isso ao conhecimento de todo mundo, dizer que existe sim uma alternativa ao processo de inventário, e inclusive explicar para as pessoas que se nada for feito, elas têm inventário que muita gente desconhece ainda do processo do inventário. Eu tenho um filho único, então não preciso passar pelo inventário, porque meu filho vai receber. É necessário o processo de inventário de igual forma. Eu vou voltar a tela para a gente ir conversando e dando sequência à nossa noite. Portanto, a regra é muito clara, né? Quem tem filhos e bens, quando falece, os filhos precisam passar por inventário. E não importa o tamanho do teu patrimônio. Você tem uma casinha que vale 100 mil reais, você tem um patrimônio de 10 milhões. Vai passar pelo inventário, vai incidir toda a mesma legislação, as taxas, os custos, os emolumentos, tudo incide independente. A boa notícia é que existe como evitar que os seus filhos precisem passar pelo processo de inventário. Porque, como eu disse, não é você hoje que precisa disso. Não é os seus filhos que precisam disso de imediato. Eles vão precisar no dia em que você falecer. E não é falar de morte, é falar de um fato que todos nós estamos sujeitos. A gente não sabe quando vai ser o nosso dia de amanhã, quando vai chegar a nossa hora. Agora, o que nós temos e podemos fazer é não deixar um problema para nossos filhos, um custo que muitas vezes a gente, inclusive, desconhece do quão é caro o processo de inventário. Então, sim, existe um meio lícito, viável e hoje
disponível para todas as famílias brasileiras. E como faz para que os filhos não precisem passar pelo inventário? Como que faz isso? De que jeito? Não é um jeitinho, não é algo que se faça escondido ou que não tenha validade. É realizando, primeiramente, uma mudança de paradigma. É isso que nós precisamos mudar, a nossa concepção de como ter bens em nosso nome. Porque nós somos criados naquela máxima que temos que ter nomes, bens somente no nosso CPF para termos bem. Então a gente começa mudando esse paradigma. É o primeiro ponto. Talvez o mais essencial é você mudar a forma como você pensa e se valer do mesmo que os bilionários se valem para a sua família e para o seu patrimônio. Quem não tem vida eterna não tem que ter bens, porque nós morremos com o nosso CPF. A hora que a gente morre, acabou nosso CPF. Bloqueia tudo. Porém, o patrimônio que a gente constrói, ele permanece. A casa que nós construímos, que nossos avós estão lá, intactas. Ela permanece geração após geração. E a gente consegue levar esse sistema, inclusive, até os nossos netos, desde que a gente mude o paradigma. Agora você está perguntando, tá, doutora, como que eu faço isso, então? De que forma que eu consigo estruturar esse sistema para que eu possa evitar que os meus filhos passem pelo processo do inventário? De que forma eu tenho esse gatilho, esse mecanismo que os bilionários se utilizam há tanto tempo? Como que eu faço para ter acesso a isso para minha família? Como que eu faço uso disso? Muito simples. Através de uma empresa. Só que é uma empresa que não faz absolutamente nada. Ah, eu tenho um posto de combustível. Posso usar esse posto de combustível para então fazer esse sistema? Não, não pode. É uma empresa que não faz nada. Porque ela vai ser como um cofre, onde você vai abrir uma empresa e colocar o seu patrimônio lá dentro. E muitas vezes não é uma empresa só. Porque não é só abrir o CNPJ e colocar o patrimônio lá dentro que vai te dar essa garantia. É a organização de um sistema. É um sistema que vai fazer com que os seus filhos não precisem passar pelo processo de inventário. Porque se você pegar só teu patrimônio, abrir uma empresa, integralizar o teu patrimônio lá dentro, mesmo assim ainda terá. Para quem já tem algum sistema dessa forma, eu sugiro pegar o contrato, ir lá e olhar e dizer se tem uma cláusula que diz a seguinte frase: em caso de óbito, será necessário avaliar o patrimônio, porque ninguém entrará na sociedade pelo valor de mercado através da avaliação própria. Porque isso não garante o que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Então, a gente estrutura o patrimônio, coloca dentro do cofre e fecha esse cofre. Quem fica com acesso a esse cofre? O pai e a mãe, os detentores do patrimônio, quem construiu o patrimônio. Os filhos vão estar ali. Mas, ó, igual tem no meu desenho aqui, ele tem uma barreira onde os filhos não têm acesso. Mas não é só os filhos. É os cônjuges, os terceiros, que a gente diz, os agregados. Você não depende da autorização dos filhos, você não depende da autorização das noras, genros e afins, porque você administra o seu patrimônio quando a gente estrutura da forma correta. Eles só vão ter acesso o dia em que você não mais estiver aqui. Esse é o gatilho. A certidão de óbito será como a chave do cofre e a senha de acesso. Eles só vão ter o dia em que falecer. Aí sim, eles têm esse gatilho para receber o patrimônio. Até lá, quem cuida do patrimônio é o patriarca, a matriarca. É quem está no domínio e no uso do patrimônio. Por isso que esse sistema faz tanto sentido e é tão importante. Porque o detentor, o criador do patrimônio, quem tem ali, construiu tudo, continua no poder, continua com o domínio pleno de todo o patrimônio. Só que, o dia que falece, há o gatilho que automaticamente os filhos receberão, os herdeiros receberão, sem precisar gastar de 15% a 44%, como foi o caso do Bruno, o quanto ele precisou despender para fazer o inventário, caso a Sandra e o João tivessem vindo conversar comigo antes de acontecer o óbito. Se ele tivesse valido desse sistema, aí sim o Bruno só ia receber o patrimônio, como eles sempre falaram para ele, que aquilo ali era para ele. E lógico, né? Quando eu disse que o Bruno teve que vender, depois que ele vendeu o imóvel, ele não conseguiu comprar um outro imóvel na mesma localidade. Ele precisou mudar de bairro, deixar onde ele cresceu, com quem ele conviveu, para ir viver em um outro lugar, porque ele não conseguiu mais comprar um imóvel aonde ele tinha antes. Então, por isso que eu digo que se nada é feito, você não deixará sua herança, né? Você rebaixará teu filho de classe social. Vamos comparar agora esse sistema com o processo de inventário. Então, lá no inventário, vocês sabiam quanto tinha dado de despesa, né? Tá aqui à nossa esquerda. Agora, como eu falei lá no começo que o imóvel que os pais do Bruno tinham, ali o João e a Sandra, ele era
comprado a 250 mil. Então, lá no imposto de renda deles, estava 250 mil. O imposto, nesse sistema, começa por aí. Né, vai ser incidido sobre 200. Então, já não é mais o 7% aqui em Santa Catarina. Ele já pega uma outra alíquota, cai para 4%. Os honorários não é mais regulado pela tabela da OAB, agora a gente está falando de empresarial. E aí a gente consegue majorá-los, trabalhá-los de uma forma diferente. A gente consegue quantificá-los de uma outra forma. O sistema é muito mais simplificado que um processo de inventário, traz uma proteção absurda em relação ao processo de inventário, ou de uma doação de vida, que tem gente que ainda insiste em fazer. A gente trabalhou com 10 mil aqui, porque foi o que a gente acordou. 25 mil, o imposto de 10 mil. Os honorários a gente acordou de 25 mil. Não tem cartório nesse caso, não tem certidões. O custo do registro de imóveis não vai mais ser o primeiro valor, porque agora o valor do imóvel também é diferente, né? Não é 1 milhão, é 250. Então caiu para 3. E o maior das economias, ele não precisa vender o bem. Então, a perda patrimonial, ela é zero. Porque nessa conta, nesse sistema que eu apresentei para vocês, em vez de pagar o valor absurdo que tinha lá atrás, de 274 mil, ele vai pagar 38 mil nesse sistema. E 38 mil as pessoas conseguem colocar no bolso. Entre os 274, me diga aqui no chat. Entre 274, que foi o inventário, para 38 mil, que é o sistema que eu apresentei para vocês. Vocês teriam condições de fazer? Se teria condições de fazer, coloca assim. Porque cai do 274 para os 80, para os 38 mil. Olha a diferença. Por isso a gente diz que o processo, esse sistema, ele traz uma economia de até 90%, 95% em relação aos custos do inventário. Olha a economia. Sem contar que não tem briga da família, não tem a família brigando por conta da partilha, por quem vai pagar as despesas. Eu não tenho dinheiro, você paga. O que nós vamos fazer é a família rachando, não existe nada, porque está tudo organizado, tudo pronto, somente para os filhos receberem, porque é isso que é o sistema. Não é só abrir uma empresa, é abrir um sistema e colocá-lo de uma forma organizada, tudo como deve ser, com as cláusulas de proteção necessárias. É um sistema que sua estrutura pode ser de uma empresa só, 2, 3, a depender da sua composição familiar e patrimonial. Por isso é muito peculiar, é muito único, não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Ele é especial para você. O do José vai servir só para o José, não vai servir para a Rose nem para Maria de Fátima. Ele serve somente para o José. Por isso que ele é tão específico. Ele vai pegar como é a composição familiar do José, o que ele tem de patrimônio, e vai fazer para ele esse sistema. Por isso que funciona e funciona tão bem. Olha a diferença que nós temos. Houve uma economia de 86, comparando esse sistema, né? Se o João e a Sandra tivessem me procurado lá em vida, e não ter sido o Bruno depois que eles faleceram, eles teriam economizado 236 mil. O Bruno continuaria morando na casa que foi construída pelos pais. Ele teria uma economia de 86% comparado ao processo do inventário. E o mais importante, não teve perda patrimonial, porque o sistema cabe no bolso. E além do mais, o Bruno teria ficado onde ele cresceu, onde ele conhece todo mundo, os vizinhos sabem quem ele é, onde tem o apego afetivo, inclusive, ele não precisaria mudar para um outro bairro, procurar uma outra casa. Essa é a importância. Aí você deve estar perguntando, tá, mas que sistema é esse, afinal de contas? O que eu devo fazer para que eu possa usar do mesmo sistema sem que precisar passar pelo que o Bruno passou, sem que meus filhos não precisem passar por isso? É uma mágica? É um esquema? É uma tese? Não, não é uma tese, não é um esquema. É um sistema lícito, legal, viável e de um custo que cabe no bolso de cada família, porque ele vai dentro do planejamento financeiro de cada pessoa. Porque a gente estuda isso, a gente organiza isso conforme a sua sistemática financeira familiar. Então, não é um jeitinho. Ele é feito tudo na presença da Secretaria da Fazenda, a hora de emissão do imposto, transparência, é feito na junta comercial, é no registro, é na prefeitura. Então, é feito aos olhos de todos os órgãos públicos. E é disso que se vale as pessoas bilionárias, porque elas valem desse sistema o que a legislação tem para nos oferecer na hora da gente organizar o patrimônio e reduzir custos. O sistema que eu apresento a vocês é a holding familiar. Talvez muitos já ouviram falar de holding familiar,
Mas eu volto a dizer, não é só abrir uma empresa, colocar o patrimônio lá dentro e achar que está pronto. Como uma receita de bolo que serve para todo mundo. Abri, fui na junta, abri um CNPJ, enfiei meu patrimônio lá dentro e resolveu. Não, é um sistema pensado para a sua família. É hold familiar, mas com planejamento patrimonial da família